Bom dia, Rosivone. Deus te abençoe. Primeiro, hoje você foi o primeiro, hein? Primeira a estar aqui com a gente. Bom dia, Anitta. Muito obrigada pelo carinho. Bom dia, Anitta, já falei. Bom dia, Daniele, Leisa, Nilva. Não, Nilvan, desculpa, Nilvan, me perdoa. Nilvan. Daniele. Dai. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, olha. Aqui, ó, lá atrás, ó. Quem tá ali atrás, ó. O nosso cachorrinho, o Luke. Onde eu vou, ele tá atrás. Então, ele tá sempre aqui presente nas lives. Ele tá sempre aqui, pertinho de mim. Hoje ele tá meio ao alcance das câmeras. Olha lá, para quem tá entrando, ele deitou ali. Mas bom dia para quem está entrando agora. Chegamos ao último dia do devocional dessa semana. Chegamos ao fim de mais uma semana de devocional. E é muito bom. Deixa eu arrumar esse microfone aqui, gente. Eu vou botar ele aqui na minha roupa, porque o cabelo fica encostando, aí faz ruído, né? Chegamos ao final de mais uma semana e é bom demais a gente estar aqui. Bom dia, Leonardo, psicólogo Leonardo Pereira, é o Leonardo, Lucineide. Gente, e hoje o nosso tema, a gente vai continuar naquele propósito que a gente tem falado desse chamamento que nós temos tido sobre caminharmos mesmo sabe, separados para Deus. E esse devocional, ele aponta muito para isso. E vamos estar caminhando aí nesse entendimento que é bom demais. Bom dia, Kelly. Bom dia, Anisilene. Então vamos lá, gente, vamos começar, porque senão a gente acaba ficando bem corrido depois aqui. Bom dia, Léo. Então vamos lá, o nosso tema de hoje é: podemos continuar em pecado? A verdade, gente, é que essa pergunta nem deveria existir, porque eu acho que a resposta já teria que ser assim, um alto sabe, sonoro, reluzente, não. Mas não é uma pergunta retórica. O apóstolo Paulo está falando isso mesmo, a gente vai ler isso. Mas se a gente parar para pensar, como cristãos, como novas criaturas, alguém que nasceu de novo, filhos de Deus, a gente nem deveria pensar duas vezes. Não, deixa eu pensar. Não sei, pergunta difícil de responder. Não tenho certeza. Não, a gente já deveria falar de cara, não. Mas vamos lá, vamos entender isso aqui, né? Podemos continuar em pecado? De novo, é o nosso tema. E o texto base está lá em Romanos 6, 1 e 2. Gente, Romanos é um livro maravilhoso, sabe? Assim, ele é tremendo. Então, se você estiver procurando um livro e para você estar estudando, estar caminhando, lê Romanos, medita sobre ele, porque ele é fantástico. Eu conheço eu tenho um pastor que já foi até meu professor também, que ele falava, olha, se tivessem que falar para mim assim, escolhe um livro da Bíblia, você não vai poder ter mais acesso a nada da Bíblia. Nada. Só um livro. Qual que você. Ele escolhe agora, é a sua. E ele falava, eu ia escolher Romanos. Eu ia ficar com Romanos o tempo todo, e eu ia ler, eu ia meditar naquilo. Porque é um livro fantástico. Bom dia para quem está entrando agora. Então vamos lá. Romanos 6, versículos 1 e 2, e diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E o próprio apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como se, em outras palavras, ele estivesse falando assim: claro que não. Se a gente já está morto para o pecado, nós já somos novas criaturas. Não, como assim?
a gente continua vivendo nele. Não, não tem como. E aqui vamos lá para o nosso texto. Um cristão morreu para o pecado. O pecado não tem controle sobre um defunto. E é verdade. Gente, para e pensa. Outro dia nós tivemos um falecimento de uma pessoa muito próxima da família. E essa pessoa faleceu em casa. E como todos aqueles trâmites de quem falece em casa, né, é tudo mais complicado, é tudo mais difícil, né, por conta mesmo do porquê que aconteceu, né, enfim, todos os trâmites legais. E essa pessoa que ela faleceu de manhã cedinho, e a funerária só foi tirar o corpo dela da casa em torno de 9, 10 horas da noite. Então, ela ficou mais de 12 horas ali. O corpo dela, né, ela já não estava mais ali, mas o corpo dela ali naquela cama. Ela faleceu dormindo e tudo mais. E o que acontece? Uma outra pessoa da família falou assim, gente, como realmente nós dependemos completamente de Deus, nós em nós mesmos não somos nada. Ela tinha ido dormir e no dia seguinte ela já acordou na eternidade, né? Já estava na eternidade, vamos dizer assim. Mas o corpo dela estava ali, e essa pessoa falou assim, é como se fosse era um defunto, né? Era alguém que estava morto. Ela falou assim, parecia um boneco de cera, que não tinha expressão nenhuma. E nada podia pegar, podia encostar nela, podia mexer, podia fazer qualquer coisa. E era um boneco, entre aspas. Não, sim, entre aspas, né, gente? Era uma pessoa, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque não sentia nada, não sentia mais nada, não sentia o toque, não sentia, não ouvia, sabe, não enxergava nada, era um boneco. E nenhuma, nada que eu fizesse, né, que alguém fizesse ali, teria feito, porque não teria nenhuma reação, não teria. Eu não sei qual era a maior tentação da vida dessa pessoa que faleceu, mas se eu chegasse ali diante dela, daquele corpo que estava ali, né, para poder, olha aqui, isso aqui que te tentava, não teria resposta. Porque, como nós lemos aqui, era um defunto. Não teria nenhuma resposta. Então, o apóstolo Paulo, desculpa, o texto aqui, né, que o escritor colocou é isso. Nada pode ter o controle, o pecado não tem mais controle, não tem mais domínio nenhum sobre um defunto. Não tem como, ele está morto, não chama a atenção dele, ele não esboça nenhuma reação, porque acabou. E aí ele continua aqui, a tentação pode se apresentar nos enredando persistentemente, mas um defunto não vai sucumbir a ela. Antes de se tornar um cristão, você era muito suscetível ao pecado. Na verdade, ele dominava a nossa vida, né? O pecado o segurava em suas garras. Quando você se tornou um cristão, seu velho eu morreu. Você lembra? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo, né? Aquela pessoa já não existe mais. O pecado não tem maior controle sobre você do que uma tentação tem sobre um cadáver. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Você morreu para o pecado. Você ainda pode pecar, mas não está mais debaixo do poder do pecado. Se você escolher sucumbir à tentação, está rejeitando a liberdade do pecado que Cristo ganhou para você por causa da sua morte. O que ele está falando aqui é o seguinte: antes de nascer de novo, antes de nós sermos novas criaturas, nós estávamos presos nessas, como ele usou até a expressão dele aqui, desculpa, gente, nas garras do pecado. Eu não conseguia dizer não. Eu estava preso a uma natureza pecaminosa que me fazia pecar.
Mas a partir do momento em que eu nasci de novo, que eu criei nessa obra redentora de Cristo, eu morri espiritualmente com Ele, ressuscitei espiritualmente com Ele, e hoje eu vivo essa nova vida, essa liberdade que Ele conquistou para mim. E então é isso que o apóstolo Paulo, desculpa, que o escritor aqui do texto está falando. Hoje eu não sou mais dominado pelo pecado, ele não tem mais esse domínio sobre a minha vida, não, eu não faço, eu não vou conseguir resistir, não. Hoje você e eu temos, que nascemos de novo, ou todos aqueles que nasceram de novo, têm o Espírito Santo dentro da gente para nos ajudar a dizer não na hora que a tentação vem. A tentação vai vir? Claro que vai continuar vindo, sim. E a gente vai cair de vez em quando. Sim, a gente cai, gente. A gente não é perfeito, mas eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e você dentro de você, para ele nos fortalecer e dizer, não, vai lá. Essa tentação não é maior do que eu aqui dentro de você te ajudando, te segurando, te impulsionando. Vamos lá, diz não, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu estou te ajudando. E, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer, tentação não é pecado. Eu, durante anos da minha vida, muitos anos atrás, eu vivia um dilema nesse sentido, porque eu achava que tentação era pecado. Então, quando eu me sentia tentada por alguma coisa, para fazer alguma coisa que era contrária à palavra de Deus, e assim, qualquer coisa que me fizesse errar o alvo, né? Pecado é errar o alvo. Eu achava assim, se eu estava sendo tentada, eu nem tinha feito nada errado, mas eu já estava achando, eu estou pecando. Não, tentação não é pecado. Eu gosto muito de até uma expressão que o próprio Bispo André fala, e ele já deve ter falado aqui no devocional, de que a gente sempre pensa que tentação tentou, pronto, já é a porta aberta para eu cair. Não, mas ele fala assim, tentação, ela pode ser a oportunidade para a gente vencer, para a gente sair vitorioso, dizendo não. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro da gente, nos ajudando, nos fortalecendo, nos impulsionando, gente. Então, a gente continua aqui. A graça de Deus é uma motivação ainda maior para resistir ao pecado. Foi a graça de Deus que capacitou Jesus a suportar o escárnio, as agressões e a crucificação pelas mãos daquele que tinha vindo salvar. Foi a graça que levou Deus a perdoar o nosso pecado, apesar da nossa rebelião contra ele. É a mesma graça que Deus expressa para conosco cada vez que pecamos contra ele. Conhecendo sua graça, não podemos continuar a pecar. Não podemos nos aproveitar do perdão de Deus cometendo mais ofensas. Tremenda essa frase, né? Eu vou me aproveitar disso. Não, né? Vou estar tirando vantagem. Não, não tá. Pior que não tá. Você não é mais uma vítima indefesa do seu pecado. Glória a Deus por isso. A vitória já foi alcançada. O que você precisa é apenas aplicar a sua vitória, a vitória de Deus, é sua com letra maiúscula, a vitória de Cristo, a vitória que Ele conquistou na cruz, sobre cada área da sua vida. O que ele está dizendo é que aplique a vitória, tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Queridos, na cruz, Cristo nos redimiu. Redimir aqui é pagar um preço, no sentido de um preço que foi pago para libertar alguém, como se fosse assim, pagou o resgate, ele nos libertou, ele pagou esse preço para nos livrar de uma escravidão, para sermos livres. Então, cadê aqui, ó? O que você precisa é aplicar a sua vitória. Aplica essa vitória que Cristo teve na cruz contra o pecado, contra a miséria e contra as enfermidades. Aplica isso sobre cada área da sua vida. É isso que ele está falando aqui. Porque nós em Cristo já somos mais que vencedores, porque ele venceu por nós. Olha só que tremendo, gente.
Se há um hábito pecaminoso, uma atitude negativa, um relacionamento não correto que precisa ser entregue para morrer, clame a vitória da ressurreição de Cristo ainda hoje. E você será livre para experimentar a vida abundante que Deus intenciona para você. A vida abundante que Ele tem para nós já está aí, já está disponível, porque o preço já foi pago. E aí eu te pergunto, o que a gente vai fazer com isso? A pergunta que o apóstolo Paulo fez, né? A gente vai permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo respondeu, claro que não. Se eu penso assim, quanto mais pecado eu tiver, mais Deus vai demonstrar a sua graça. Então, eu vou continuar pecando, porque assim ele vai cada vez mais me perdoar. Não. Esse é um pensamento completamente fora de propósito e mostra que a gente não entendeu nada da graça. Se a gente voltar um pouquinho e for lá no próprio livro de Romanos, por isso que eu falei, Romanos é maravilhoso, gente. A gente voltar um capítulo, né? Nós lemos o capítulo 6, a gente for lá no capítulo 5, no versículo 20, vai falar assim, ó, sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que Paulo está falando aqui, isso para a gente poder entender, né, esse contexto todo, é que a lei, né, ele não está dizendo que a lei era ruim. Eu estou estudando, estou dando aula sobre graça na escola Avança e a gente tem conversado muito sobre isso. Né? Paulo não está dizendo, olha, a lei de Deus era ruim. Não, gente, a lei era o padrão. Sem esse padrão, a gente não sabia o que era certo, o que era errado. Ela veio trazer o padrão de Deus. A lei, ela veio mostrar onde está o erro, que há o pecado. Ela veio trazer isso, mas ela não trouxe a solução. Ela trazia de que, olha, isso não é o que Deus, não é a vontade dele. Não é assim que Deus age. Esse não é o padrão de Deus, é esse aqui. Então, isso aqui que vai ser o balizador das tuas ações. Agora, ela apontava para a gente o pecado, o nosso pecado. E apontava de que a gente não conseguiria vencer aquilo sozinho, mas que nós precisássemos de um Salvador. Na verdade, ela estava apontando, olha, vocês precisam de alguém. Vocês precisam de um Salvador, porque vocês mesmos não conseguem alcançar isso aqui. Mas a lei, é claro que a lei ela era boa, ela não era ruim. E ela também, Deus, ela não era ruim, tipo assim, Deus criou a lei para fazer as pessoas pecarem mais. Não. Como eu disse, a lei ela tornou o pecado evidente. Mais evidente, mais assim, conhecido e claramente identificável, porque ela trouxe o padrão de Deus. É como se a gente tivesse num ambiente completamente escuro, se naquele ambiente eu acendo uma lanterna, né? Sabe, eu vou conseguir identificar que realmente, gente, está tudo escuro mesmo, tá difícil. E quanto mais forte essa luz, mais fácil fica para eu identificar o que estava ali, que eu não conseguia enxergar. Então, é nesse sentido, ou seja, ela funciona apontando o que estava errado. Então, lá em Romanos 5 está falando assim, olha, onde abundou o pecado, é importante a gente entender isso aqui. Onde abundou o pecado, onde ele, né, trouxe as suas consequências de culpa, de condenação, de separação, de morte, separação de Deus e de morte. Quanto mais a lei revelava o pecado, mais ficava evidente a dimensão do problema humano. E aí, gente, aí que é fantástico, porque quanto mais a gente percebe a profundidade do pecado, mais a gente percebe o quanto nós precisamos da graça de Deus. E aí, o que o versículo continua? Onde abundou o pecado, onde o pecado ficou evidente, onde ele ficou claro, onde não tem mais como esconder. Aí vem. Se parasse por aí, gente, e agora? Acabou.
mas continua dizendo, superabundou a graça. E essa parte é a parte mais maravilhosa, é a parte assim, mais extraordinária, porque o apóstolo Paulo ele não fala, olha, onde abundou o pecado, a graça chegou, a graça apareceu ali também para estar ali tentando dar um jeitinho. Não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, excedeu, ela transbordou. Superabundar é ultrapassar em muito. É como se fosse assim, olha, o pecado era uma dívida gigantesca. Eu e você não teríamos como pagar. Mas a graça de Deus, ela é infinitamente maior do que aquela dívida. E essa graça pagou essa dívida impagável para nós mesmos. Gente, e a graça tem um nome. A graça é Jesus. Jesus é a graça de Deus, é esse favor imerecido que na cruz conquistou para nós o que mais ninguém poderia conquistar, que nos arrancou do domínio desse pecado e nos trouxe, nos deu a sua própria vida. Agora, isso está dizendo o seguinte, por causa dessa graça que superabundou, isso está dizendo o seguinte, quer dizer, é uma pergunta, né? Será que está dizendo que Deus ignora o pecado? Não, claro que não. Sabe, o pecado é algo sério e Deus tratou o pecado com seriedade lá na cruz. Jesus morreu no meu e no seu lugar para apagar todos os nossos pecados, porque isso é grave. Agora, independente de qual seja a gravidade desse pecado, ele não é maior do que a capacidade da graça de Deus, do próprio Senhor Jesus, nos perdoar e nos transformar, gente. E aí a gente vai caminhando, voltando que lá para Romanos 6, que aí, peraí, então, depois de eu entender isso tudo, será que realmente, quanto mais eu pecar, mais graça eu recebo? Então, peraí, então eu posso pecar à vontade, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus vai estar sempre superabundando na minha vida? Não. Se eu penso assim, eu não entendi nada desse sacrifício que Jesus fez na cruz, dessa entrega. Quando eu leio onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso não é uma autorização para pecar. Não. Mas é uma declaração da grandeza e do poder de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar, tanto nesse versículo de Romanos 5, como no versículo de Romanos 6, 1 e 2, que a gente leu, é que a graça de Deus ela é maior do que o estrago que o pecado causa. E esse é muito importante, porque alguém pode parar e pensar, mas eu errei demais, o meu pecado foi grave demais, eu fui longe demais. Mas você pode ter a certeza de que o pecado pode ter sido grande, ou pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. E a gente precisa caminhar nisso, porque no capítulo 6, no versículo que nós lemos, o Paulo fala assim, olha, nós estamos mortos para o pecado. E isso significa o seguinte, quer dizer, não significa que a gente nunca mais vai ser tentado ou sentir vontade de pecar, ou que nunca mais pecaremos. Não, mas o que ele está falando é houve uma mudança de posição e de relacionamento com o pecado. Antes de Cristo, antes de eu nascer de novo, eu e você estávamos debaixo de um domínio do pecado. Ele era o nosso Senhor. O pecado era o nosso Senhor. Agora, quando nós estamos em Cristo, pela fé, unidos em Cristo, pela fé, acontece uma mudança completamente radical. O pecado deixa de ser o meu Senhor. Por isso Paulo usa a expressão, você está morto para o pecado, você não pertence mais àquele sistema de vida. Não, aquilo acabou, você morreu para aquela antiga maneira de viver.
Hoje você está em Cristo. Hoje você é essa nova criatura. Agora, morrer para o pecado, né, não torna a gente incapaz de pecar. Não. Eu não me torno, não, eu morri para o pecado, agora eu estou incapaz de pecar. Não. Não é isso. Significa que eu não, que, como eu já falei, ele não tem o domínio. Eu consigo, pela fé em Cristo e com o Espírito Santo que está morando dentro de mim e me ajudando em todas as coisas, eu consigo, na força do Espírito Santo, pela fé em Cristo, dizer não. Eu escolho viver para Cristo. Eu escolho caminhar separado para Ele. Eu escolho não permitir, não na minha força, mas na força do Espírito Santo que age na minha vida, de que isso não vai governar mais a minha vida, não vai reinar, porque eu já morri para isso. Então, isso, como eu disse, a graça ela não é licença para a gente continuar pecando. Mas a pergunta que a gente precisa estar fazendo todos os dias, e, quer dizer, talvez mais do que uma pergunta, né, um pensamento, eu errei, pequei, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da graça de Deus, e não, eu vou continuar pecando porque eu sei que Deus vai me perdoar, não, é aquela, sabe, quando eu erro, tem que ser gerado no meu coração, e o Espírito Santo faz isso, se você está sensível, ele toca a gente. Ai, errei. Puxa vida. Como eu fiz isso com meu Senhor? Não, eu não quero, Senhor. E eu corro para os braços dele, porque é ele que tem o poder de me reposicionar, de me colocar de pé e falar: minha filha, meu filho, eu já te perdoei na cruz por todos os teus pecados passados, presentes e futuros. Vamos lá, eu estou aqui para te reposicionar, para te colocar de pé, estou te segurando pela mão, te puxando, é o Espírito Santo falando com a gente, eu estou te puxando e falando: pode vir para a presença do teu Pai, porque o caminho está aberto, o caminho está livre, e eu te reposiciono para você continuar olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Gente, é isso. Então, se Cristo ele mudou a nossa relação com o pecado, como é que eu posso fazer de novo do pecado ou de uma vida pecaminosa, de uma vida de práticas pecaminosas, isso ser o meu estilo de vida? Não. Arrependimento significa mudança de direção. Sim, a gente pode cair, a gente pode falhar, mas eu corro para os braços do meu pai, como uma filha ou como um filho arrependido, falo: Senhor, pai, eu errei. E ele me reposiciona, ou seja, eu posso errar, eu posso falhar. Eu tenho um evangelista lá na igreja que eu gosto muito do que ele fala. Ele fala assim: olha, o pecado na vida de um cristão é um acidente de percurso. Não pode ser, é a minha vida, não, é um acidente de percurso. Eu não posso, eu não posso desejar mais que o pecado faça morada na minha vida. Ah, não, eu não quero, Deus me tirou do pecado, é para lá que eu quero voltar. Não. Então, para a gente fechar aqui, a graça não nos dá permissão para a gente continuar no pecado. A graça, Jesus, ele é a graça. Ele é a graça de Deus. Mas a graça, né, a próprio Jesus, ele nos dá essa nova vida para que nós não mais precisemos permanecer no pecado. Em outras palavras, sim, eu posso cometer, como diz esse evangelista, esse acidente de percurso. Eu posso pecar, mas eu não preciso mais viver debaixo do domínio do pecado, porque Cristo já me libertou. E eu vou fechar aqui trazendo uma ilustração para vocês, porque já são 7h31. Isso tudo que a gente está conversando, gente, não é para, ai, Lilian, que você quer jogar esse peso sobre a gente e dizer o quê? Porque, não. Imagina aqui, pensa comigo aqui, imagina aí a cena, tá? Eu vou fechar realmente com isso. Imagina aqui essa cena. Finge que aqui tá chovendo. Eu tô aqui,
sentada e está chovendo. Ou seja, eu ia ficar completamente molhada. Completamente. E se eu tentasse me enxugar, não ia adiantar nada. Se eu tô aqui, a chuva está caindo aqui em cima de mim. E eu tô assim, passando a mão, tentando, pegando a minha própria roupa, passando. Não ia adiantar, eu ia continuar completamente encharcada. Agora, quando eu pego um guarda-chuva, isso me protege. Quando eu pego um guarda-chuva, a chuva continua, mas eu estou aqui embaixo e eu estou protegida. Então, quando a gente traz esses ensinamentos, e esses ensinamentos desse livro, tirar aqui um pouquinho que fica escuro, né? Esses ensinamentos desse devocional que tem chamado a gente, eu tenho falado sobre isso, para caminhar numa vida de separação para Deus, é justamente para isso, para que a gente caminhe debaixo desse guarda-chuva. Do lado de fora, a chuva de pecado e de práticas pecaminosas continua caindo, porque o mundo jaz no pecado. Mas se eu estou debaixo da palavra de Deus, do que Ele traz para mim, isso me protege. Então, quando o Senhor fala, não peca, olha para mim, fica comigo, o Espírito Santo te ajuda a dizer não. Na verdade, ele está, em outras palavras, fica debaixo do meu guarda-chuva, porque debaixo desse guarda-chuva há proteção para a tua vida. E você não vai se perder, fica aqui, porque debaixo do guarda-chuva de mim mesmo, né? Da minha proteção, você está seguro. E debaixo desse guarda-chuva você tem proteção, você tem direção e você tem provisão para a sua vida. Então, queridos, pense nisso. Nunca pense que é para essas palavras que a gente tem tido aqui ultimamente, que é para trazer um peso. Não, é justamente para fazer que a gente continue caminhando em liberdade. Essa liberdade que Cristo conquistou para nós. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, a tua graça nos basta, Senhor. Que linda palavra. Tudo que temos vem pela graça de Deus. É isso mesmo, Michele. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Que palavra linda. Deus é maravilhoso, gente. E o que Ele quer para a gente é que nós vivamos, que nós experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Como eu sempre digo, não há melhor lugar para se estar. Amém? Senhor amado, muito obrigada, Deus. Senhor, ajuda a gente a ter esse entendimento de que a tua graça é, entre aspas, esse guarda-chuva, Senhor, que nos protege, que nos mantém ali debaixo da tua poderosa mão, Senhor, para nos ajudando a caminhar dentro dos teus propósitos para a nossa vida, que é o melhor lugar para a gente estar. Senhor, a gente não consegue sozinho. Nós precisamos de ti, glória a Deus, porque o teu Espírito Santo mora dentro de nós e nos ajuda. Senhor, que a gente tenha verdadeiramente esse entendimento. E a gente anseie cada vez mais viver, né? Envolvidos por essa graça, que em nome de Jesus, que qualquer pensamento aqui de que isso é legalismo, de que não é bem isso, não, eu sou livre para escolher, Senhor, em nome de Jesus, que isso caia por terra e que a gente entenda que a verdadeira liberdade está em Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Sabe, que você tenha um final de semana abençoado na presença de Deus. Compartilha esse devocional. Eles estão todos aqui. Também está no Spotify, está no YouTube. Compartilha, tem alguém. Não é porque sou eu que estou aqui, não. Tem alguém, os do Bispo André estão todos gravados. Tem alguém que precisa dessa palavra para ser transformado, renovado, liberto. E nós somos esses agentes de transformação. A nossa função é só encaminhar. O resto, quem faz é o Espírito Santo e ele sabe fazer. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira. Amém. Obrigada, Anitta. Glória a Deus. Tchau.